seguro mulheres viajarem sozinhas para o leste europeu? Parte 2. Opinião de quem viajou sozinha para a Romênia por 1 mês e meio e para a Bulgária por 4 dias. Eu já contei da minha experiência na Bulgária e agora eu vou falar da Romênia, que foi bem diferente. Eu fui pra Romênia em 2017 para fazer um intercâmbio voluntário e fiquei em uma cidade chamada Galați, de 300 mil habitantes, mais ou menos. Nesse período eu também viajei para outros lugares dentro do país, como a capital, Bucareste, e também a região de Transilvânia. Eu tinha 21 anos, fiz 22 lá e eu fui junto com a ONG chamado IESEC, mas fora isso eu tava completamente sozinha. Eu não conhecia ninguém no país e também não fui junto com ninguém. Eu sabia falar bem o inglês e tinha feito algumas aulas de romeno por aplicativo, mas que me deram bem o básico mesmo. Lá, basicamente, eu só tive contato com romenos e outros intercambistas que eram de tudo quanto é país, menos do Brasil ou da América Latina em geral. A primeira coisa que eu senti quando eu cheguei no aeroporto é que não eram muitas pessoas que falavam inglês, e o inglês era um pouco mais básico, meio que nem aqui no Brasil mesmo, mas bem diferente da Bulgária, onde eu já consegui me comunicar muito melhor com o inglês. Depois eu fui percebendo, em média, que os jovens e os adolescentes sabiam falar bem o inglês, mas os mais velhos não sabiam tanto assim. Mas eu tô falando tudo isso pra passar informação pra vocês. Eu sei muito bem que eu tava no país deles e eu deveria falar a língua deles, não é culpa deles, é a minha. Inclusive, teve um momento que o que me salvou foi meu espanhol intermediário. O motorista do meu transfer não falava nada de inglês, mas ele falava um espanhol básico também, e a gente conseguiu se virar daquele jeito. Lembrando que o romeno é uma língua latina, e apesar de ter muita influência da região onde fica o país, ele tem umas certas semelhanças assim com o espanhol. Bem mais ou menos. Por eu estar de fato trabalhando lá, eu pegava em média de 2 a 4 ônibus por dia para ir para diferentes escolas para dar as aulas. Então eu acabei conhecendo várias partes da cidade. Inclusive, uma curiosidade bem aleatória, na frente de uma das escolas que eu fui, tinha umas barraquinhas vendendo os cacarecos e tinha, lá na Romênia, uma toalha para vender do Corinthians. Sim, o Corinthians mesmo, com o símbolo do time aqui do Brasil. Na Romênia, deu por perceber uma desigualdade social bem maior do que eu consegui reparar na Bulgária. Principalmente com relação aos ciganos, que eram um pouco marginalizados da sociedade e dava pra ver muito preconceito contra eles. As pessoas pareciam ser, em geral, um pouco mais tristes, mais emburradas, mais mal-humoradas e sem muita paciência. Isso misturado com a arquitetura local, que é um pouco do que a gente pensa mesmo do leste europeu, mais clássico, me deu uma sensação meio de tristeza. Me parecia um país triste. Isso eu senti tanto na cidade que eu tava, Galați, quanto também na capital. Eu passei um total de 6 dias em Bucareste e lá tem bastante coisa bonita, vários monumentos históricos pra visitar e eu gostei bastante. Mas, novamente, como capital, pelo menos pra percepção de alguém aqui do Brasil, ela é extremamente calma. Menos vazia do que Sofia, mas ainda muito vazia. Lá na Romênia eu não me senti tão segura assim. Tiveram algumas pessoas que me abordaram com uma certa malícia e também teve um momento que um grupo de jovens eu percebi que estava me